Bom dia, Shalom. Bom dia, shalom, shalom, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Glória a Glória a Deus. Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, damos a ti toda a honra e toda a glória, Pai. Queremos de verdade nos posicionar para extrairmos de ti virtude, Pai. Em nome de Verdade. Jesus, conforme temos lido, aprendido neste livro, precisamos ter uma sede, precisamos ter uma busca, precisamos querer realmente extrair algo do Senhor. Pai, em Sim, nome de Pai. Jesus, nos ajuda, nos desperta, nos tira de toda letargia, de todo Sim, tipo de paralisia, de mesmice, de estarmos já acostumados num ambiente sim, meu onde Deus. nós ficamos paralisados muitas vezes, esperando algo acontecer. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ter iniciativa e colocarmos em prática aquilo que realmente nós queremos, ó Pai, de uma forma bem palpável, de uma forma realmente diligente, de quem Sim, realmente Pai. está interessado nisso. Sim, Em Pai. nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Quer começar com o Glória a perdão, né? Deus. É, Hoje nós vamos fazer Gênesis 37. A nossa ideia era ler 5 livros, 5 capítulos por dia, mas aí de apontamentos está virando pregação e não dá tempo de fazer 5 capítulos, né? Então, hoje mesmo já deu um só. Mas aqui do versículo 2 até o versículo 11 de Gênesis 37, é um resumo do chamado, da revelação, o que acontecia na vida de José. Já vai gerando a evidência, já vai gerando ali a evidência do amor do seu pai, né, para ser maior por ele. Sim, E às vezes nós oramos por uma marca de Deus e isso suscitará uma ira. Nós precisamos entender que as marcas de Deus sobre a nossa vida, aquilo que Deus está liberando sobre nós, aquilo que nós temos de chamada, aquilo que nós temos de diferencial, isso vai chamar a atenção do adversário e, infelizmente, também vai trazer uma ira àqueles que estão próximos da gente. Ontem eu estava vendo um vídeo de um irmão que ele fala que a traição, ela é logicamente de quem é muito próximo. Não tem como um inimigo te trair. É o amigo que te trai, é um parente, é uma pessoa muito chegada em quem você confia. O inimigo, ele te machuca, mas o amigo, ele te trai. Então, a traição, porque ela dói demais? Porque você não espera aquilo. Você pensa que é um aliado, você pensa que está com você, você pensa que está lutando a mesma luta, que está na mesma causa, que está fazendo as coisas de acordo com aquilo que você está crescendo, você pensa que está te apoiando e de repente vem a traição, né? Então, às vezes a gente pensa assim, tinha muito na minha família, por exemplo, eu posso crescer, mas não mais que a outra pessoa. Então, o meu pai mesmo tinha muito essa marca. Ah, eu posso ter um carro 2023, mas ele tem que ter um 24. Eu posso ter um açougue que vende meio milhão por mês, mas ele tem que ter um que vende 600 mil. Ele tinha que estar sempre um pouquinho à frente. Ele queria o meu sucesso, mas tinha que ser menor que o dele, porque senão já incomodava. Então, na verdade, às vezes a pessoa está ao nosso redor e a tua chamada é maior do que a minha, né? O apóstolo tem ensinado isso. De repente, um filho, ele tem falado isso aí que vai despontar mais do que ele, vai ter de repente um ministério maior que ele, um outro tipo de chamada. Nós não sabemos o que vai acontecer. Estamos aqui numa paternidade, no ministério, e existem pessoas aqui com um monte de potencial, chamadas, marcas de Deus fortíssimas, e eu não sei o que vai acontecer. aleluia. E se de repente, daqui a pouco, as pessoas aqui começarem, os irmãos começarem realmente a crescer, a ter um ministério com uma influência maior do que o nosso, como que eu vou fazer? Eu vou ficar feliz como pai? Ou eu vou querer te tolher, eu vou ficar tristinho, eu vou ficar chateado? Então, nós temos que nos preparar para estar apoiando as pessoas que estão ao nosso redor, ainda que ela cresça mais que a gente. E Aleluia. também, de verdade, ter o nosso coração preparado, porque os ataques virão. Sim, Porque às vezes aquela pessoa que te abraça e te beija pode ser a mesma que vai realmente te jogar na cisterna e deixar você lá para morrer à míngua ou te vender como escravo, né? sim, Então, os nossos inimigos nos machucam, os de dentro de casa, tal. Ele era fiel para relatar as coisas, mas com qual intenção? Então, ele voltava para casa falando a respeito dos filhos de Zilpa e de Bila.
E ele falava para o seu pai, o que estava no coração de José? Ele era um fofoqueiro ou ele era alguém ali? Porque o pai dele mandava ele fazer isso. Porque você vai ver lá mais para frente, quando ele foi jogado na cisterna, que o pai dele fala assim, vai lá, veja como está o rebanho, os teus irmãos, e traga-me notícias. Então, Jacó tinha ali uma confiança em José, mas colocava ele num lugar de risco também. Colocava ele numa situação difícil. E é uma linha muito fina entre o fofoqueiro e entre aquele que realmente traz uma notícia para a mudança. O que estava no coração dele? Ele se alegrava com aquilo? Ele ficava feliz em ver os seus irmãos ali das concubinas perdidos? Ele ficava, como está o meu coração, o teu coração? O que nós temos feito entre os irmãos? Porque tem aquele negócio, não vou muito com a cara, então se eu puder queimar, eu vou queimar. Tomarmos cuidado com isso, ficarmos atentos a isso. Porque de verdade, às vezes, não vai ser todo mundo que nós vamos com a cara, não vai ser todo mundo que a gente tem afinidade, não vai ser todo mundo que vai dar certo, mas é meu irmão. Sim. E esse vai ser o grande desafio, porque Jesus fala: que vantagem tem você amar os que te amam? Que vantagem tem você amar com quem você tem afinidade, que você conversa e dá tudo certo, que o assunto flui. A guerra justamente é amar, às vezes, aquele que dá choque, aquele que não dá certo, aquele que não encaixa muito, que não vai muito calato, mas aí é o desafio, porque do resto já está pronto, né, na verdade. No versículo 3 ao 35, o mesmo procedimento e preferências: fazer túnicas, mandar trazer notícias, estava naquela atmosfera lá de Esaú. Então Jacó, na verdade, ele estava na mesma atmosfera, aquela atmosfera do medo lá de Esaú, que ele colocou quem ele amava menos na frente, depois o outro, ele dividiu ali os grupos, para que se morrer, tentar salvar o que ele amava, ele continuava do mesmo jeito. Ele fez uma túnica, ele protegia, os outros já estavam lá trabalhando, José ainda estava em casa, não sei a idade aí, mas ele estava ainda em casa. Então tinha uma proteção e ele deixava claro essa preferência. E isso vai dar problema. Então, na verdade, isso vai trazer uma coisa assim, machuca demais os outros filhos. Eu não posso, de maneira nenhuma, como pai aqui espiritual, ficar demonstrando uma preferência por A ou B, porque eu vou automaticamente machucar os outros. Não tem como não ser machucado, porque a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ficar muito atento a isso. Então, assim, a gente tem que amar, tem que dar atenção, tem que fazer as coisas dentro de um ambiente onde todos se sintam amparados, protegidos. E José tinha uma preferência ali nítida, né? Jacó tinha uma preferência nítida por José e ele não se importava. Ele fez a túnica, ele protegia, ele deixava bem clara a preferência dele. E isso, logicamente, vai trazer uma atmosfera complicada e ele estava, infelizmente, debaixo da mesma regência. Eu vou proteger e acabou. Ele não confiava que Deus iria guardar. Parece que ele tinha que continuar protegendo, ele tinha que continuar trazendo aquele lugar de proteção. E o pior não é tanto proteger um, mas é expor os outros. Esse que era o grande problema de Jacó. Proteger a José e a Raquel lá já na frente, lá perante Esaú, foi uma bênção. Mas qual foi o problema? Expor os de Zilpa e de Bila. De Lia, né? De Lia, esse que era, não, mas assim, lá à frente de tudo, Zilpa e Bila, né? É. Então, assim, esse que era o problema. Expor a filhos a machucadura. Porque fala, que importância eu tenho para o meu pai? E talvez até isso tenha trazido um ambiente realmente complicado, porque depois eles foram dar trabalho lá. Depois eles traziam um relato e não eram notícias boas, né? Por quê? Porque justamente pode ter trazido marcas aí na vida daquelas crianças, daqueles jovens que foi depois desencadeando em afronta, em rebeldia, em desobediência. Depois aqui, 33 e 34. O discernimento de Jacó. O que a vista mostra, sem usar nem a experiência, o tempo de paz, não inquiriu a Deus em nada. Então, o que acontece? Quando chega a notícia ali que os filhos mandam a túnica e fala assim, veja se é a túnica do teu filho ou não. Essa túnica tinha sido manchada ali, molhada num sangue de bode. Então, o que eu entendo? Jacó, ele estava agora num tempo de tranquilidade, ele estava num tempo de paz. Ele tinha vencido ali aquela guerra com Labão, tinha vencido aquela guerra com Esaú, tinha tido um encontro, já era Israel,
ele estava em casa, ele estava mais tranquilo, e isso é um perigo muito grande, porque nós percebemos aqui que ele perde o discernimento, porque chegou a roupa e você é a roupa do meu filho, certamente uma fera o despedaçou. Ele não cheirou aquele sangue, ele não prestou atenção na cor daquele sangue, porque ele era um homem que ele viveu a vida dele inteira lidando com esses bichos. Com certeza, ele matou esses bichos para comer, ele tinha uma experiência com esse sangue. E ele deveria saber que esse sangue desse bode é diferente de um sangue humano, na coloração, no cheiro, na textura. Alguma coisa ali traria um sinal para ele visível. E também, cadê aquela comunhão de Deus com Jacó? Aquela comunhão de Deus falando, dirigindo, dando um sonho, dando direção, aparecendo para ele. Ele perdeu isso por quê? Porque se ele tivesse essa comunhão com Deus, ou tivesse prestado atenção no sangue daquela túnica, ele perceberia que o filho dele está vivo. Mas como ele não prestou atenção a esses detalhes, e ele perdeu a comunhão, porque agora ele está num momento de mais tranquilidade, e a busca dele, a comunhão com Deus, fica aqui para mim bem clara, que estava menor, então ele teve o filho dele como morto. Então temos que tomar cuidado, quando as coisas derem uma acalmada, continuarmos a buscar a Deus. Quando as coisas estiverem mais tranquilas, ai, pastor, graças a Deus passou aquela guerra absurda. Tá, mas não para de buscar a Deus, porque você vai precisar de discernimento do mesmo jeito. Sim. Não pare de buscar a Deus, porque vão chegar coisas na sua vida que você vai precisar ouvir a voz de Deus da mesma forma. E de repente vai chegar algo na tua mão que era um sinal de Deus, uma mostra de Deus do que você tinha que fazer, e você não vai perceber porque vai estar naquele lugar naquela zona de conforto. E isso vai ser um perigo. Ah, então eu não posso descansar nunca. Não, você pode descansar. Vigiai e orar. Vigia. Fica sempre atento. Não vai, não é porque passou aquela guerra maior, aquele negócio assim absurdo que agora rompeu, que nós vamos entrar num estado, num estágio de não termos mais discernimento, não termos mais comunhão, não prestarmos atenção aos detalhes, porque Jacó, ele era muito esperto, ele era uma pessoa muito atenta aos detalhes. Tanto é que ele falou assim, ó, o rosto do seu pai, dos seus irmãos, já não me é mais favorável, ou ele ia percebendo a movimentação das coisas ali que estavam ao redor dele. Então, por que ele perdeu isso? Porque ele já estava num lugar que parece que ele estava protegido. E isso fez com que ele tivesse o filho dele morto. É... Versículo 35. Representação do pai que machuca o filho. Mas estavam debaixo de um ambiente de mentira, não consolariam ninguém. Dentro da atmosfera de falsidade, não há consolo. Então, ali está falando, versículo 35, que os filhos tentavam consolar a Jacó, mas ele se tornara inconsolável. Só que o que eu entendo, que não era só porque morreu o filho predileto, mas é porque como que aqueles filhos estavam consolando debaixo de que ambiente? No ambiente de mentira, de falsidade, enganando o pai. Eles não tinham autoridade nenhuma para consolar ninguém. Eles não tinham nenhuma revelação, nenhum entendimento, nenhuma unção para consolar ninguém. Eles mesmos sabiam o que estava acontecendo. Então, como que ele ia consolar? Como que você vai trazer uma atmosfera diferente no lugar se você está debaixo de mentira e de falsidade? Ou como que o que vai mudar isso, na verdade? Você não tem realidade espiritual para isso. Então, às vezes, nós estamos batendo numa coisa e não está acontecendo, porque não temos realidade espiritual naquilo que nós estamos batendo. E isso não vai mudar. Essas pessoas queriam trazer um consolo e elas achavam que isso ia funcionar de qualquer forma, mas elas não tinham nada construído dentro delas, muito pelo contrário. Toda aquela atmosfera falava para trazer mais tristeza ainda, porque além do pai achar que tinha perdido o filho, ou ter uma certeza, já que José tinha morrido, ainda estava ali mais todos os outros filhos, com exceção de Benjamim, os outros filhos estavam ali, todos numa atmosfera de traição, de mentira, de engano contra o próprio pai. Então, imagina o que estava liberado naquele lugar. Vai consolar quem? O que vai trazer? Vai trazer só mais perturbação ainda. Então, que nós aí nos movimentemos nessa atmosfera, que às vezes a pessoa fala assim, fulano orou por mim e não aconteceu nada, não sei por quê, porque a pessoa está orando lá, orar, né, falar, até papagaio fala. Não adianta eu pegar aqui uma coisa mecânica, eu pego aqui o celular, pai, em nome de Jesus, abençoa, tal, não vai ter realidade. Se meu coração não estiver naquilo, não vai acontecer nada.
não vai ser curado, não vai ser trazido um ambiente de paz, não vai acontecer nada. Eu preciso estar naquela atmosfera que eu estou liberando. Eu Sim. preciso ter uma realidade espiritual, preciso ter uma unção naquilo que eu estou falando. Então, se você quer ser realmente um agente transformador, um agente que traga consolo, um agente que traga direção, você vai precisar estar naquele ambiente de verdade. Você vai ter que estar imerso naquela atmosfera para ter o que extrair de você, que é o que nós vamos falar do livro daqui a pouco. Amém? Sim. Então, aqui da minha parte, eu creio que é isso. Amém. Glória a Agora é com o Deus. pastor aí. Então, amados, pegando aí nos ganchos, né, que o pastor tem falado, o nosso apóstolo e o Senhor falou depois comigo a respeito da carência nos leva ao engano, a cobiça nos leva ao engano. Então, o coração de Jacó era um coração carente, então ele só conseguia ver um lado, ele não conseguia ver a família como um todo, de uma maneira geral. Então, as paixões de Jacó fez com que ele trouxesse essa balança enganosa para dentro da sua casa. E por conta dessa balança enganosa, ele foi enganado. Então, pedirmos para o Senhor mesmo, que Ele venha e trate o nosso coração das nossas paixões e entendermos que nós vamos ter que lutar veementemente, intencionalmente, contra cada uma delas. Então, percebemos algo subindo dentro do nosso coração em relação a filhos, que é aquilo que nós estamos abordando agora, nós precisamos tomar providência diante de Deus. Senhor, o que eu posso fazer para minimizar isso, para matar isso, para extirpar isso do nosso meio? E estarmos vigilantes, em nome de Jesus. Outra coisa, eu falei para os irmãos a respeito de Gênesis 36, a parte de os filhos ali de Esaú já eram colocados por reis, né? E os de Jacó, não, aqui ó, no 31. São esses os reis que reinavam na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Então, por que, amados? Aqui começa no versículo 2, esta é a história de Jacó. Isso chamou a atenção tanto minha quanto meu esposo, foi até interessante. Estávamos lendo, falei, nossa, mas agora a história de Jacó, a história dele termina, né? Até tínhamos falado já antes, que a história dele termina no 35, mas na verdade o que ele está falando? A continuidade da história de Jacó através de seus filhos. E a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então, o que nós vemos aqui, que os filhos de Esaú, eles estavam já posicionados para se manifestarem como rei, nas próximas gerações, eles foram rapidamente levantados. Agora, os filhos de Israel, não, eles só conseguiram se levantar por príncipe de Deus lá em Moisés, depois de passarem pelo tempo de cativeiro, depois de receberem já uma palavra, havia um príncipe sobre eles, um governante sobre eles, que era o próprio Israel, mas Israel, ele não trouxe para dentro da sua casa a característica do governo, porquanto ele estava cegado pela sua própria cobiça. Então, não dava para levantar reis nesse tempo, juntamente com que os reis de Esaú já foram levantados. Teve que se esperar ali 430 anos, 400 anos, para poderem ser levantados por conta de um sacerdote. E aí, um por um dos filhos de Israel foram levantados por príncipe de Deus debaixo de uma palavra profética. Então, nós precisamos ter esse entendimento, que às vezes Deus já nos estabelece em algum lugar, mas ele não consegue trazer a rapidez ou aquilo que precisa ser feito por conta das nossas cobiças e carências. Então, entendermos essa parte, né? Então, nós entendemos também que José era o filho do papai, porque ele tinha a túnica, onde deixava todos os outros sem a túnica, não é? Como o pastor Alexandre falou, o menino era a torre de vigia, e ele não percebeu que ele pôs os irmãos em ciúmes. E a palavra de Deus fala para nós vigiarmos, para não trazermos ciúmes entre os nossos irmãos, não é? Trazermos competição. E depois, a palavra assim que me chamou a atenção é que Jacó considerava os sonhos de José. E como o pastor Alexandre falou, se ele considerava os sonhos de José, onde eles estavam no momento em que chegou a notícia, seu filho está morto. Então, existem provas cabais, às vezes, que chegam até nossos olhos, mas elas são mentira ainda, porque estamos, às vezes, debaixo de um espírito de cobiça, um espírito de engano. Então, às vezes, que é cabal diante dos nossos olhos é mentira, diante daquilo que Deus tem no profundo e no oculto. Às vezes, as más notícias chegam e o adversário tem provas. Me lembro que acho que foi o Randy, como chama, Rick Joyner, que falou num dos seus livros a respeito de termos que entender que haveriam provas cabais de que alguns irmãos, alguns líderes estariam em pecaminosidade, em pecado, mas era mentira.
E nós estamos vendo a tecnologia aumentar de um tanto que ela pode colocar na nossa boca um monte de palavras mentirosas sem que ninguém possa depois contradizer, mas vai ser mentira. Então, se nós não tivermos o discernimento de espíritos, nós podemos entrar em muitas falácias e mentiras que o adversário tem para nos enganar e nos iludir. Amém? Aí depois, aí eu já falei no versículo 32, no versículo 2, no 3, no 6, ao 11, no 18, as atitudes de José e de Jacó incitam os irmãos à ira. Então, nós vemos que o Salmo 105 fala a respeito da trajetória de José, que foi penoso para ele, mas, na verdade, ele era um homem autoexaltado. Ele tinha ali no seu coração a soberba, ele precisou ser duramente tratado para poder verdadeiramente entrar no propósito eterno do Senhor e ser o governante que foi. Por quê? Porque ele tinha muitas virtudes, muitas virtudes, mas ele confiava muito em quem ele era o mimadinho, o filhinho do pai, não é? E aí Deus precisou tirá-lo desse ambiente carnal de paixão também, para poder lidar com o que estava no interior de José. Às vezes nós endeusamos as figuras bíblicas e o Senhor não quer isso. Precisamos entender que Abraão cometeu erros, Jacó cometeu erros, Esaú não, porque já estava na cara, né, que ele cometeu erros. Mas esses grandes homens de Deus, Davi, nós não podemos endeusá-los. E a hora que às vezes a gente vai falar alguma coisa, as pessoas falam, nossa, mas é Abraão, o pai da fé. Sim, Abraão, o pai da fé, homem sujeito a paixões, como fala o Tiago. Então, nós precisamos tirar esses mitos que nós colocamos em cima das personagens bíblicas e olharmos para as personagens bíblicas de acordo com aquilo que são verdadeiramente, porque Deus não esconde o defeito de nenhum personagem bíblico. Antes, pelo contrário, ele os expõe para que nós possamos ter aquele exemplo e falarmos, não, eu não sou, ai meu Deus, só eu que peco. Não, nós entendemos que aqueles que são os escolhidos do Senhor dentro da palavra de Deus também pecaram, e às vezes pecaram bastante. Amém? Nós temos que tomar um cuidado de algo que eu estava pensando aqui, porque conjecturando, José pode ter passado por tudo isso por justamente uma proteção exacerbada do seu pai. Sim. Porque eu percebo assim, o pai é uma figura complicada. A gente não quer, de forma nenhuma, o pai de verdade mesmo, a gente não quer que o filho sofra, que o filho passe vergonha, que o filho tenha problema. A gente não quer isso. A gente quer que dê tudo certo. Tanto é que nós temos uma geração hoje que está num outro extremo, porque justamente por pais feridos com os pais lá, que nem o meu caso, por exemplo, que é, vivi dentro de uma atmosfera de muito abuso, né, da parte do meu pai, e depois você quer, de alguma forma, fazer o contrário com o filho. Graças a Deus que eu coloquei meu filho para trabalhar cedo, mas eu já tinha uma outra leitura. Então chegava, por exemplo, ele estava trabalhando no comércio. Chegava a hora do futebol dele, à tarde, que ele gostava de jogar, vai jogar futebol. Chegava a hora, então eu estava sempre proporcionando para ele, trazendo ele para trabalhar, para a realidade da vida, mas também suprindo ele daquilo que meu pai não fez a leitura para me suprir. Então eu tive ainda um equilíbrio, graças a Deus que Deus me deu um entendimento. Mas nós temos coisas na família mesmo de pessoas assim, que por causa de machucaduras muito profundas com o procedimento do pai, deixaram os filhos crescer numa largueza tremenda. E isso aconteceu o quê? Consequências também terríveis. Então, de repente, a gente como pai, tanto pai mesmo, como o nosso filho, como pais espirituais, temos que tomar muito cuidado para não fazermos isso aqui que Jacó pode ter feito na vida de José ter tentado proteger tanto, guardar tanto, por causa de um amor exagerado que não faz a leitura do que está acontecendo. E aí, dentro do chamamento de José, Deus teve que permitir uma situação para moer ele, para poder fazer ele chegar no destino profético dele. Porque o pai poderia ser impedimento para isso. Então, cuidado de não poupar tanto o filho, tanto o espiritual como o da sua casa mesmo, porque de repente Deus vai ter que colocar a mão aonde você tentou proteger para levar o teu filho no lugar que ele tem que chegar. Porque se for através de você, ele não vai chegar nunca, ele não amadurece, ele não cresce, ele não avança. Então, Jacó, provavelmente aqui, ele ia impedir o crescimento de José. Ele ia impedir para que aquele sonho se cumprisse, tudo aquilo, precisava de embate. Precisava realmente ter. E nessa atmosfera aqui que Jacó fazia com José, ele não ia deixar relar nesse menino.
Então, de repente, Deus precisou proporcionar uma situação, uma permissão mesmo, não uma vontade perfeita, mas uma vontade permissiva, de levar José para aquele lugar, para aquele ambiente, para tirá-lo daquele ambiente de uma capa, assim, aqui ninguém rela em você, você realmente é o filhinho do papai, como o pastor falou. Então, vamos tomar cuidado aí para a gente não estar exercendo uma proteção a mais do que o que Deus está permitindo, para que a gente não coloque o nosso filho numa situação difícil aí, em nome de Jesus. Amém. E fiquemos numa situação difícil também, né? É, porque depois, não é? A situação ficou ruim para Jacó. Então, amados, aqui o que nós vemos? Que a atitude de José foram atitudes que fizeram com que ele percebeu que não deu bom com os irmãos, quando ele falou ali, eu sonhei assim, assim, que os feixes de... No próximo sonho, fique quieto. Não vai falar de estrela, de lua, de sol. Fique quieto, tenha discernimento. Você está vendo que está havendo um gosto ruim no meio da sua parentela e você continua. Por quê? Porque ele queria, às vezes, exaltar o seu próprio destino profético. E nós vemos ali o rei Ezequias sofrendo uma perda terrível, porque ele mostrou para os reis visitantes ali, reis adversários, não é? Mas estavam em aliança até aquele momento, mostrou todas as suas riquezas. E depois Deus veio e usou o profeta e falou: ó, por quanto você mostrou todas as suas riquezas, você queria se exaltar no seu poder, eles vão vir e vão roubar o que é teu. Então nós precisamos ter entendimento. Para quem abrimos as nossas coisas e por que abrimos as nossas coisas? Porque as pessoas entram em casa, nós queremos mostrar a casa toda, ou porque, entendem? Nós temos que conhecer quem são os nossos adversários. Me lembro que uma vez uma pessoa estava retornando e eu liguei para o apóstolo, e apóstolo, essa pessoa é assim, 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 como que eu lido com ela? Ele falou: faça uma barreira de proteção. Se verdadeiramente for o Senhor que a está enviando, ela vai passar pela barreira de oração. Se ela não conseguir passar, não foi o Senhor que enviou, são demônios. Você não fale nada da sua vida para essa pessoa, nada, irmã. Ele me orientou nisso. E eu fiquei ali, aliás, foram duas pessoas na mesma época, porque eu tinha rompido em alguns lugares e o adversário levantou determinadas pessoas para me contaminar novamente. E aí o apóstolo deu esse comando, e eu avisei o pastor Alexandre, e nós fizemos uma oração de proteção. E elas não passaram pela barreira. Então, veja bem, o Senhor, ele nos dá entendimento, porque não é uma guerra contra as pessoas, mas estruturas que elas carregam para nos contaminar. Eu não estava em guerra com essas duas irmãs, eu estava em guerra com aquilo que elas representavam no mundo espiritual e que estavam trazendo prejuízo para a minha vida. E qual foi o comando? Não fale da sua vida. Não mostre nada. Não conte nada da sua vida. E graças a Deus, o Senhor nos deu graça, nós obedecemos e aquele perigo passou. Amém? Então, nós precisamos ter esse entendimento. Que às vezes a boa intenção de mostrarmos algumas coisas, às vezes ficamos tão alegres com as nossas conquistas que vamos liberar para as pessoas. E Deus vai falar: tenha prudência, tenha sabedoria, sonde a motivação do teu coração. E aí depois, nós vemos que Judá vem de José, e depois nós vemos Judas, que é da mesma linhagem, o mesmo tipo de nome, vendendo Jesus lá na frente, não é? Aí depois, nós vemos ali no 21 e deu 30, nós vemos o Rubem, o primogênito, aquele que era responsável de distribuir as bênçãos e proteger os seus irmãos, ele ficou desesperado quando ele percebeu que José tinha sido vendido, ele não estava mais no poço, então ele ficou assim, apavorado. Só que, na verdade, ele veio fazer uma defesa. Então, ali nós podemos discernir ou perguntar para Deus: ele foi até o final em relação à defesa que ele exercera sobre a vida de José, ou ele foi um estrategista ali? Não, porque se eu me levantar contra meus irmãos agora, eles podem me matar junto com José. Então, eu preciso de uma estratégia, vou ganhar tempo. Então, olha, faça tal coisa. E os irmãos aceitaram. Quando ele volta, ele se desespera. E ele falou: como eu vou me apresentar diante do meu pai? Porque ele sabia que havia sobre a vida dele uma primogenitura, ainda que depois o Senhor, né, te retirou dele por aquilo que ele fez contra a vida de Jacó. Mas, na verdade, havia uma responsabilidade dele e ele se posicionou. Então, que o Senhor nos ajude a nos posicionarmos como irmãos, às vezes mais velhos das outras pessoas, porque, na verdade, nós somos a igreja dos primogênitos do Senhor, que fala lá em Hebreus, né?
para proteger os irmãos, mas sermos estrategistas, porque às vezes vamos nos colocar em lugar de risco e a morte vai nos alcançar, como o pastor estava falando aqui comigo. Então, eu morro junto ou eu vou ser estratégico? Que o Senhor nos dê entendimento. E depois, ainda em casa, ele não conseguiu denunciar aquela falcatrua toda. Por quê? Porque talvez ainda tivesse medo da morte, não é? Ou aí nós podemos pedir revelação do Senhor. Aí depois, a parte de Jacó, amados. Jacó, olha a paixão dele. A palavra de Deus diz que ele considerava os sonhos, no 31 ao 36. Só que ele não buscou a Deus para ser consolado. Não buscou. Por conta da paixão. Às vezes algo morre dentro de nós. E nós ficamos com aquele luto uma vida inteira. Não queremos deixar aquele luto. Não queremos deixar aquela perda para trás. Por quê? Porque estamos alimentando uma paixão. Estamos alimentando que algo que Deus precisava fazer morrer dentro de nós. E aí nós vemos aqui, como o pastor Alexandre falou, os filhos estavam debaixo de uma mentira, José estava vivo, como que ele iria consolar o seu pai com uma mentira? José estava vivo, ele não tinha mesmo realidade espiritual para falar nada para o pai. Então, Jacó não poderia ser consolado por eles, mas pelo Senhor, Deus poderia ter até revelado a verdade para ele, mas por conta daquilo que ele recusou. Não sei se vocês já passaram por isso uma vez. Eu fui num velório e cheguei lá, as pessoas estavam muito desesperadas e teve uma moça que eu falei, Senhor, eu queria consolá-la. O que podemos fazer? Que o Senhor quer palavra que eu dê para ela? Um abraço, uma palavra tua, um abraço, o Senhor te console. O Senhor falou para mim, não vá, porque ela não quer consolo. Mas Deus, ele estava pronto a consolar as pessoas daquele velório. Teve já um outro que o Senhor falou, se levante e marche sobre essa manifestação de sepultura. E foi tão interessante que Deus levantou mais algumas irmãs e nós demos os braços e nós fomos andando assim, até me emociona até agora, nós demos os braços assim, nos irmanamos e começamos a andar e declarar que aquele ambiente de sepultura, as manifestações das trevas, para tentar prender as pessoas naquele lugar de sepultura, não se manifestaria naquele lugar. Por quê? Porque Deus tem consolo para as nossas perdas, mas Jacó estava envolvido na sua própria preferência, no seu próprio desejo de alimentar o luto. Então, em nome de Jesus, que não seja assim conosco, dentro daquilo que vai ser lido no livro, nós precisamos extrair a água da vida. Talvez ele vá falar aqui da mulher do fluxo das águas ali, da mulher samaritana, essas coisas todas, não é? Então, o que nós vamos ver ali? Que os lutos dela, as perdas delas, vários maridos que teve, então, ela se permitiu consolar, que nós possamos abrir o nosso coração para extrair do poço das águas vivas aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, essa é a minha parte. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe, nos guarde e vamos embora. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, aleluia. A parte de José tem uma outra vertente aí, que José poderia ser inocente mesmo. Ele achar, de repente para você é tão comum a revelação, a visitação de Deus, o entendimento que você tem, é tão normal para você que você passa isso para frente como se isso acontecesse com todo mundo. E você fala assim, não, mas isso aqui é normal. Porque José sonhou que aqueles feixes se dobrariam, depois o sol, a lua, tudo, para ele ficou normal. E ele olhava aquilo de repente com uma inocência e passava aquilo para frente como uma notícia que não teria consequência. Então, nós precisamos entender que muito perto de nós existem pessoas que anseiam por aquilo que você tem. E quando você tem isso como comum ou como normal, porque para você é normal, você fazer uma oração revelada, você trazer uma palavra, você ter um entendimento de um sonho, interpretar alguma coisa, a sua chamada para você já se tornou tão comum, tão normal, tão dia a dia, que você passa isso para frente com naturalidade. Só que para a pessoa que está ouvindo e ela percebe que aquilo é tão complicado de se obter, e isso vai trazer problema. Sim. Então precisamos perder essa inocência no sentido assim de vigilância mesmo. Não é ficarmos astutos ou maliciosos, mas termos discernimento quando falar, para quem falar,
se é para falar, porque as pessoas podem receber essa notícia não com tão bom grado como a gente está pensando. Sim. Então, de repente, para você que flui naturalmente em alguma coisa, falar, isso aqui é normal, o outro flui no outro, vamos embora. Mas não é bem assim que vai acontecer. Amém? Indo lá para o livro, então, nós estamos ainda no capítulo 5 agora, extraindo água do poço. Extrair dos vasos ungidos e extraindo saúde e vida do poço do Espírito. Então, o autor, logicamente, ele mantém uma linha de raciocínio e nessas páginas aqui ele vai trazer a nossa responsabilidade em... Sim, Sim, verdade. então não vai, e não vai, né? É. Então, Perpetuou. perpetuou. Então, na verdade, o que acontece é que esse irmão está falando o seguinte: quando você for a um culto, quando você estiver num ambiente, crie uma demanda. Porque assim, nós temos andado um pouquinho agora, né, viajando, tal, na igreja, ou às vezes mesmo aqui na igreja local, o que acontece? Existem cultos que simplesmente você olha espectadores Sim. olhando para o teu rosto e esperando que venha alguma coisa do altar para eles. Fica uma coisa assim complicada da gente romper. Aí você tem que. Só que já existe lugar que a atmosfera já é totalmente diferente. Parece que, agora lendo o livro, parece que acontece. Não é que parece, acontece isso literalmente. Existe um público na sua frente que ele está com uma expectativa, ele acredita no que você carrega e ele começa a puxar aquilo. E naquilo que ele começa a extrair algo de você, Deus então começa a te visitar. E aí vira realmente uma coisa diferente. A gente percebe o ambiente mudando. Por quê? Porque aquele público que está ali, ele tem uma expectativa, ele está buscando, ele está orando, ele está crendo que Deus tem alguma coisa para ele através da sua vida. Então isso extrai de você e o Espírito Santo automaticamente te repõe. É como uma caixa d'água mesmo, que a água vai saindo e já vai entrando a outra da fonte. Agora, existem lugares não, que as pessoas ficam olhando e falam assim, vai, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que você vai me dar. E fica muito mais complicado. Então, Deus tem dado graça para a gente poder romper, mas é mais difícil. Então, o autor está incentivando assim, quando você tiver na presença ali num culto, na presença de um homem de Deus, e você crê naquela chamada, extraia algo. Vá com uma expectativa, não de ficar olhando para a cara dele e falar, tá, vamos ver o que vai acontecer. Não vai acontecer, às vezes, nada. Ou, às vezes, o ministrante vai ter que romper por ele e por você, para trazer algo para a tua vida. Eu me lembro uma vez aqui em Duartino, um rapaz estava doente, ele saiu, nós fomos para Bauru. Ele saiu de casa brigado com a esposa, ele estava enfermo, ele sentou isolado, era uma quadra, um ginásio de esporte, ele sentou na arquibancada lá no canto. No final, o pastor falou assim: irmãos, por favor, vocês que sentaram aí isolados, vem para cá. Aí esse irmão vem, ele arrastava de uma perna e o braço direito dele estava ficando inerte ali. E ele veio, brigado com a esposa, não queria ter ido, foi na marra e Deus o curou naquele dia. Então imagina o tanto que aquele irmão teve que romper no espírito para trazer a cura sobre a vida do irmão. Porque ele não queria estar ali, ele estava brigado, ele não estava nem aí, ele não buscou nada, ele não orou nada e Deus o visitou assim mesmo. Mas a bênção estava ali para ele poderia ter extraído aquilo, ele poderia ter ido com uma expectativa, e ele estava precisando. Os médicos não achavam o que ele tinha, ele já estava realmente com uma sentença de morte. Na última consulta que ele foi, o médico falou para a esposa dele: se prepara, porque de repente ele pode partir, porque o negócio está meio estranho. Nós não sabemos o que é, mas o quadro está indo para esse lado. Então, uma pessoa debaixo de uma sentença de morte, arrastando a perna esquerda, paralisando o braço direito, e ele senta na arquibancada e fica brigado com a esposa. Então, é disso que Deus está falando, viu? Vá a um lugar com uma expectativa que tem algo para você extrair, que tem algo para você, crie uma demanda. Realmente faça com que aquele pregador facilite a vida do pregador. Então, a gente pode facilitar a vida. Eu posso facilitar a vida do apóstolo Éder.
Os irmãos que estão aqui podem facilitar a minha vida, eu posso facilitar a vida dos irmãos. Aleluia. Por que que eu tenho pedido para os irmãos colocarem as palavras, a gente tem ouvido, tem se alimentado? Porque eu quero extrair isso e eu preciso facilitar a tua vida para que você cresça. Eu Aleluia. não posso deixar você represado com as coisas que você tem, porque já é complicado, porque tem muita gente aqui que congrega só no virtual. Eu já sei como isso é difícil. Sim. Você não ter uma igreja física. Ainda se eu deixar você aí, vai ficar complicado. Então eu preciso te ajudar a crescer até você romper. E você também pode me ajudar. Aleluia. Então fica a dica, me ajuda. Sim. Ajuda, pastora. Quando a gente estiver pregando, cria uma expectativa, extraia algo de nós. Ah, pastor, mas eu estou aqui na Bahia, estou aqui no Espírito Santo, estou aqui no Rio de Janeiro. Extraia, é espiritual, Deus é de perto e de longe. Cria uma expectativa, cria uma atmosfera. Eu creio que o pastor tem alguma realidade para transferir para mim. E isso vai criar uma demanda e vai me ajudar a pregar, a orar, a liberar alguma coisa. Então, o pastor está falando aqui, esse irmão está falando, viu? Me ajuda. Ajuda o Espírito Santo, crie realmente uma demanda, uma procura para que realmente venham as coisas a acontecer. Precisamos crer que o homem de Deus carregam o que nos trará cura em todos os aspectos. Então você precisa crer nisso. Ah, mas eu não sei se tem ou não tem, mas você precisa crer. Você está debaixo de uma liderança séria? Então, hoje eu creio que o apóstolo Éder tem algo para me transferir. Sim. Em todos os aspectos. Eu creio nisso. Então, quando eu converso com ele, quando eu ouço a ministração dele, quando eu faço as renúncias com ele, eu creio que ele está me transferindo algo. Eu extraio isso da unção e da chamada dele, porque eu preciso fazer isso por mim, por ele, por Jesus, pelo céu, pelo Espírito Santo e pelos irmãos também que eu vou alimentar depois. Porque senão eu não vou ter realidade espiritual. E nós precisamos de realidade espiritual. Podemos ver ambientes que geram demanda e a provisão vem, que nós já falamos. Uma plateia com expectativa e fé, que aquela pessoa traz, também nós já falamos. Um povo apático e indiferente à manifestação de Deus pode ir embora com as mãos vazias, porque não extrai nada da unção contida naquele ambiente. Então, uma vez eu falei assim para o pastor Dirceu, meu primeiro pastor, eu falei assim, hoje eu não pesquei nada. Ele falou assim para mim, você não pescou porque você estava desatento, porque peixe tinha. Aleluia. Meu primeiro pastor, eu tinha 8 meses de convertido, talvez menos. E eu falei para ele, hoje eu não pesquei nada, pastor. Não pescou porque estava desatento, porque peixe tinha. Aleluia. Então, se nós ficarmos desatentos, nós vamos voltar para trás falando que não tinha peixe, porque nós vamos culpar os outros. Ah, o pastor pregou e, como dizia um pastor amigo meu, estava uma nuvem. Não fluiu nada. Ah, Alexandre, aquele pastor pregou, você viu que nuvem? Não, precisa ver se realmente era uma nuvem. Tem umas nuvens, a gente sabe que tem. Mas precisa ver se era uma nuvem que estava pregando ou se era uma sequidão que estava ouvindo. Sim. Né? Onde está a nuvem? Em quem está falando ou quem está ouvindo? Porque aquele dia que eu fui falar ao meu pastor que eu não peguei peixe nenhum, falando que ele estava uma nuvem, porque foi ele que pregou, né? Nas entrelinhas, sem saber disso, eu falei. Amém. Amém. Então, ele que pregou, e ele estava falando assim para mim, viu? Na verdade, peixe estava lá, no vizinha do papai. Entendeu? Então, assim, nós precisamos entender aonde está a nuvem aí. É interessante entender que nós podemos fazer com que a água flua se ansiarmos por ela. Mas se para nós tanto faz, tornamos o lugar árido pela incredulidade e desinteresse. Você pode isso. Glória a Você Deus. pode criar um lugar, você pode criar uma fonte, você pode transformar uma fonte de água num lugar árido, pelo desinteresse e pela incredulidade. Sim. Nesse culto, um lugar que estava jorrando água, eu tornei árido, pelo meu desinteresse e pela incredulidade. Não tem peixe aqui, tem peixe. Você que está seco, você que está desinteressado, você que está sem fé, você que não pescou. Então a responsabilidade era minha. Fica sobre os ombros do ministro ter água, e sobre os ombros dos ministrados buscarem essa água com veemência. Sim. Então eu tenho que ter a responsabilidade de me apresentar como uma fonte. Isso é responsabilidade minha. Isso eu tenho que gerar em oração, em jejum, em revelação, em busca. Mas fica a responsabilidade de quem está se expondo àquilo que eu estou pregando e ensinando, de extrair essa água de mim. Porque senão fica só a minha parte. E às vezes até a gente consegue romper de fazer a minha parte e a do outro, mas às vezes não. Sim. E aí você vai sair falando que eu era uma nuvem.
E pode ser que a nuvem seja você. Sim, Mulher do fluxo de sangue lutou para extrair a virtude. E a sim, mulher samaritana desejou a água. E isso fez com que tivesse oferta para suprir a procura. Qual o real interesse que temos pela nossa cura? sim. Então, essas mulheres aqui, elas demonstraram que elas queriam, tanto a do fluxo de sangue como a mulher samaritana. Senhor, dá-me dessa água. A mulher do fluxo de sangue foi lá, tocou na hora, se tão somente eu tocar. Então, nós precisamos estar debaixo dessa atmosfera para que realmente a cura venha e nós sejamos aí visitados pelo Senhor. Aleluia. Amém? Está Amém. um pouquinho tarde já, mas o apóstolo, se entrar, vai entrar mais tarde hoje. Então, dá para a gente dar uma mordidinha no horário dele aí. Amém. Ele falou que vai estar lá para Bolívia, lá e não sabe se a internet vai dar conta ou não. Amém? Então, página 121, para quem for acompanhar aí, nós vamos estar fazendo essas renúncias aqui em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Essas declarações, na verdade, né, da palavra, para que isso se torne uma renúncia e nos Sim. leve num ambiente para acessarmos essa água. Então, repete comigo. Tu abriste meus olhos para ver o poço de água do teu espírito. Tu abriste os meus olhos para ver o poço de água do teu espírito. Eu encherei meu copo e beberei. Eu encherei meu copo e beberei. Aleluia. Ficarei diante do poço de água do teu espírito. Ficarei diante do poço de água do teu E espírito. aquilo que eu declarar vai E acontecer. aquilo que eu declarar vai acontecer. Cavarei fundo o poço do teu espírito, Cavarei fundo o poço do teu espírito. pois tu abriste Pois tu abriste espaço para mim, espaço para mim, e serei frutífero na terra. e serei frutífero na terra. Cavo fundo no vale de minha situação, Cavo fundo no vale da minha situação, pois ali acharei uma fonte de onde emana água viva. pois ali acharei uma fonte onde emana água viva. Cavarei sem cessar até encontrar a água do teu espírito. Cavarei sem cessar até encontrar a água do teu espírito. Sou uma árvore frutífera pelo poço do teu espírito. Sou uma árvore frutífera pelo poço do teu espírito. Permaneço na força e os braços de minhas mãos serão feitos fortes. Muito Permaneço na força Permaneço na força e os braços de minhas e mãos os braços de minhas mãos serão feitos fortes serão feitos fortes pelas mãos do Todo-Poderoso pelas Deus. mãos do Todo-Poderoso Deus. Meu espírito acampa em Elim, Meu espírito acampa em Elim, pelas 12 fontes de água pelas 12 fontes de água e 70 e palmeiras. 70 palmeiras. Pois tu me curaste, nenhuma das enfermidades do Egito Pois tu me curaste, e nenhuma das enfermidades do Egito cairá sobre mim. cairá sobre mim. Com entendimento e sabedoria, Com entendimento e sabedoria, eu tomarei o conselho eu tomarei o conselho que tu colocaste no fundo do poço que tu colocaste no fundo do do poço meu do coração meu coração. e Aleluia. encontrarei a cura. E encontrarei a cura. Com alegria eu extraio a água da cura dos poços da salvação. Com alegria eu extraio a água da cura, dos poços da salvação. Eu cavo o poço do teu espírito e bebo tua água. Eu cavo o poço do teu espírito e bebo a tua água. Dê-me água da vida, Dê-me água da vida, ó Deus, ó Deus, para que eu não mais sinta sede para que eu não mais sinta sede ou precise ir até os poços terrenos para pegar água. ou precise ir aos poços terrenos para pegar água. Eu bebo livremente a água que tu me deste. Eu bebo livremente a água que tu me deste. É um poço de água que brota por toda a vida. É um poço de água que brota por toda a vida. Eu falo com o poço do Senhor que habita em meu interior. Eu falo com o poço do Senhor que habita em meu interior. Brote, ó poço, Brota o poço, e eu cavarei o poço segundo a sua e direção. eu cavarei o poço segundo a sua direção. Como Davi, Como Davi, anseio beber da água do poço de Belém. anseio beber do poço da água de Belém. Deixe sua chuva cair e encher os açudes dos poços Deixa tua chuva cair e encher os açudes dos poços que construí em meu e espírito. construir meu espírito. Minha boca é um manancial de vida. Minha boca é um manancial de vida. Eu proclamo a vida, Eu proclamo a vida, saúde, saúde prosperidade e- para minha mente, e prosperidade para minha mente, corpo e espírito. corpo e espírito. Uma fonte de jardins, Uma fonte de jardins, um poço de água viva. um poço de água viva Correntes do Líbano habitam dentro de mim. e correntes do Líbano habitam dentro de mim.
cura e bênção pela água da vida. Cura e- Tenho sede, Tenho sede. portanto, Portanto, venho a ti e bebo da água da vida. venho a ti e bebo da água da vida. Meu interior fluirá rios de água viva, porque creio em ti. Do meu interior fluirá rio de água viva, porque creio em ti. Venho a ti com lamentos, Venho a ti com lamentos, e tu me guias pelos caminhos dos rios de água, onde não tropeçarei. e tu me guias pelos caminhos de águas, rios de águas, e não tropeçarei. Sou como uma árvore plantada nos rios de água. Sou como uma árvore plantada nos rios de água. Dou frutas em minha estação. Dou frutas em minha estação. Minhas folhas não secam. Minhas folhas não secam. Tudo em mim prospera. Tudo prospera. Pai, em nome de Jesus, que sejamos essa árvore plantada que Aleluia. frutifique, que as folhas não sequem, que tenhamos realmente, ó Pai amado, esse discernimento, esse entendimento, essa entrega de bebermos, de extrairmos de Ti virtude, para que não sequemos e nem paremos de frutificar. Por favor, Pai, nos ajuda a nos estabelecer nesse ambiente, Creme. de nos estabelecer nesse lugar onde esse ambiente nos é propício para que cresçamos cada vez mais e realmente coloquemos para fora aquilo que vem do Senhor. Pai, o fruto nada mais é do que aquilo que nós geramos em Ti. E o fruto é para alimentar as nações. Sim, Pai. E é o fruto, ó Pai amado, que nós vamos gerar se nós bebermos da Tua água. Nos Sim, meu ajuda Deus. a ser responsáveis pela nossa Sim, unção Pai. e cuidarmos dela, bebendo de Ti. Sim, Em meu nome de Deus. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Sou como uma árvore plantada nas águas. Sou como uma árvore plantada nas águas. Minhas raízes se estendem pelas águas. Minhas raízes se estendem pelas águas. Quando o calor e a seca vierem, Quando o calor e a seca vierem, minhas folhas continuarão verdes as folhas continuarão verdes. e não deixarei de dar frutos. Não deixarei de dar frutos. Fui plantado em bom solo Fui plantado em bom solo e sob boas e águas. sob boas águas. Sou uma videira esplêndida Sou uma videira que esplêndida produz ramos e dá frutos. que produz ramos e dá frutos. Minha mãe é como uma videira plantada junto às águas. É como uma videira plantada junto às águas. É frutífera e cheia de ramos É frutífera e cheia de ramos. por causa da abundância de água. Por causa da abundância de águas. Tu me mostraste um rio puro de água viva, Tu me mostraste um rio puro de água viva, clara como cristal, clara como cristal, vinda do trono de Deus vinda do trono de Deus e do Cordeiro. e do Cordeiro. No meio deste rio estava a árvore da vida, No meio desse rio estava a árvore da vida, cujas folhas levavam a cura às nações. cujas folhas levavam cura às nações. E não mais houve maldição de doença em minha vida. E não mais houve maldição de doença em minha vida. Eu bebo da água da vida livremente, Eu bebo da água da vida livremente. o alfa e ômega, O alfa e o ômega, o início e o fim. o início e o fim. Me dá a fonte de água viva livremente, Me dá a fonte de águas vivas e livremente. eu bebo. Bebo. Eu sirvo ao Senhor meu Deus. Eu sirvo ao Senhor meu Deus. Ele abençoou meu pão e minha água, Ele abençoou meu pão e minha e água. levou a doença do meu interior. E levou a doença do meu interior. Assim como Moisés, Assim como Moisés, trago minha família diante do Senhor trago a minha família diante do e Senhor. os lavo com a água da E palavra. os lavo com a água da palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero Aleluia. liberar autoridade sobre cada um aqui, para que levem a família diante de Ti. Sim, Pai. Em nome de Jesus, Em para nome de serem Jesus. limpos pela água da palavra. Sim, Que Pai. esta unção de Moisés, ó Pai, venha sobre nós e que tenhamos autoridade, discernimento de apresentarmos a nossa família, de apresentarmos um povo diante de Ti, Sim, meu Deus. representarmos realmente a Tua presença diante desse povo e clamarmos por misericórdia, e esse povo possa ser sarado, curado, Sim. redimido dos seus pecados, Sim. perdoados, e realmente, Pai amado, se tornarem em Libera, folhas, Senhor. em frutos que realmente alimentem as nações. Pai. Pai, por misericórdia, estamos muitas vezes num ambiente de tanta sequidão, estamos num ambiente onde frutos nos é totalmente inviável, olhamos ao nosso redor e não vemos expectativa nenhuma natural, mas abra os nossos olhos e pela fé profetizemos, brota ó poço, em nome de Jesus, que a nossa família, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que realmente estão secos, aqueles que estão realmente mortos, que venham a reviver, que Sim. voltem à vida, que sejam realmente aqueles como Ezequiel ali, como na passagem dos ossos secos ali, Pai, em nome de Jesus, que seja um exército, que nós olhemos para os ossos secos que estão ao nosso redor e vejamos um exército e profetizemos pela fé, que verdadeiramente revivam e se levantem e se coloquem em pé para estarem glorificando e exaltando o Teu nome, Pai, em nome de Jesus, eu creio. Amém. Graças a Amém. Deus. Glória a Deus. Glória a aleluia. Deus. Banharei a mim mesmo nas águas correntes do Espírito, Banharei a mim mesmo
das águas correntes do Espírito, para limpar-me de qualquer problema físico, para limpar-me de qualquer problema físico, espiritual espiritual e emocional. e emocional. Estarei limpo. Estarei limpo. Falarei com a rocha da minha salvação. Falarei com a rocha da minha salvação. E ele fará brotar a sua água, E ele fará brotar a sua água para que eu possa beber. para que eu possa beber. Sou como vales, Sou como vales, como jardins frutíferos margeando o rio, como jardim frutíferos margeando o rio, como aloés plantados pelo Senhor, como aloés plantados pelo Senhor, como cedro junto às águas. como cedro junto às águas. Ele derramará o seu espírito sobre mim, Ele derramará o seu espírito sobre mim, como reservatórios de águas transbordantes, como reservatório de águas transbordantes. e as minhas sementes serão E alimentadas as minhas sementes serão alimentadas em todas as suas em necessidades. todas as suas necessidades. Serei purificado pelas águas da purificação. Serei purificado pelas águas da purificação. Sou como a árvore cujas raízes se espalham pelas águas, Sou como a árvore cujas raízes se espalham pelas águas, cujos ramos são refrescados pelo orvalho. cujos ramos são refrescados pelo orvalho. Novas honras sempre são concedidas a mim, Novas honras sempre são concedidas a e mim. minha força é continuamente renovada. E a minha força é continuamente renovada. Deus atrai gotas de água que dissolvem Deus atrai gotas de águas que dissolvem e caem sobre mim, e caem sobre mim, para que eu seja abençoado. para que eu seja abençoado. Uma corça anseia por águas correntes. Como a corça anseia por águas correntes. Minha alma anseia por ti, ó Deus. Anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, Tem sede de do Deus, Deus vivo. o Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus, Minha alma tem sede de Deus. e minha carne anseia por ele, E minha carne anseia por ele. em uma terra seca, Em uma terra seca, que não há água. em que não há água. Tu enviaste tua água que flui do abundante rio de Deus. Tu enviaste a tua água que flui do abundante rio de Deus. Tua água nunca secará, Tua água nunca secará e trará bênçãos e trará bênçãos para a colheita. para a colheita. O Espírito de Deus recai sobre mim, O Espírito de Deus recai sobre mim, como a chuva na grama, como a chuva na grama, como a água que cai sobre a terra. como a água que cai sobre a terra. Tu transformaste o deserto de minha vida Tu transformaste o deserto da minha vida em açudes de água, em açude de águas e o solo seco e o solo seco em fontes de em água. fontes de água. Tu me fizeste habitar em lugares férteis. Tu me fizeste habitar em lugares férteis. Tu me abençoaste Tu me abençoaste e e multiplicaste multiplicaste minhas sementes minhas sementes grandemente. grandemente. Meu coração é como os rios de água Meu coração é como rios de água nas mãos de Deus. nas mãos de Deus. Tu me refrescaste como os rios de água em um lugar seco. Tu me refrescaste como um rio de águas num lugar seco. Tu me abrigaste como a sombra fresca de uma grande rocha. Tu me abrigaste como a sombra fresca de uma grande rocha. A seca de minha vida se tornará um açude, A seca da minha vida se tornará em um e açude, da terra seca fluirá água viva. e da terra seca fluirá água viva. O Senhor me ouvirá. O Senhor me ouvirá, Eu sou pobre em pois sou saúde pobre em e saúde necessitado. e necessitado. Busco a água E viva. busco a água viva. Ele não me abandonará. Ele não me abandonará. Ele abrirá os rios nos lugares altos Ele abrirá os rios nos lugares altos e as fontes no meio dos e as vales. fontes no meio dos vales. Ele fará do deserto Ele fará do deserto um açude, um açude e da terra E da seca terra. brotará água. e da terra seca brotará água. Tu derramaste tua água sobre mim, Tu derramaste a tua água sobre mim, porque eu tinha sede. porque eu tinha sede. Tu inundaste meu terreno seco. Tu inundaste o meu terreno seco. Tu derramaste teu Tu espírito derramaste o teu e espírito tua bênção sobre minha e tua descendência. bênção sobre a minha descendência. Ela brotará como a grama Ela brotará como a grama e como salgueiros junto às e torrentes. como salgueiro junto às torrentes. Não terei fome ou sede, Não terei fome ou sede, nem serei atingido pelo calor do dia, nem serei atingido pelo calor do dia, porque tu tens misericórdia de mim porque tu tens misericórdia de mim e me e guiarás me guiarás pelas nascentes de água. pelas nascentes de águas. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Vou Deus. colocar aqui, se o apóstolo mandar o link, a gente para. Amém. Amém? Amém. O Senhor me guiará continuamente O Senhor me guiará e continuamente satisfará minha alma durante a seca. e satisfará a minha alma durante a seca. Ele manterá minha força e saúde. Ele manterá a minha força e saúde. Serei como um jardim regado, Serei como um jardim regado, como uma nascente que sempre flui. como uma nascente que sempre flui.
Tu me lavaste com água. Tu me lavaste com água. Tu me lavaste de meu sangue. Tu me lavaste de meu sangue. E me aleluia. ungiste com E óleo. me ungiste com óleo. Tu me regarás com água. Tu me regarás com água. E me limparás de toda a imundícia. E me limpará de toda a imundícia. Tu me darás um novo coração. Tu me darás um novo E coração. um novo espírito. E um novo espírito. Que os rios de Judá fluam com as águas. Que os rios de Judá fluam com as Que a águas. fonte da casa do Senhor. E que a fonte da casa do Senhor. Para que meus vales Para que meus vales sejam regados. sejam regados. Que teu anjo agite as águas para que eu possa entrar nelas. Que teu anjo agite as águas para que eu possa entrar nelas E ser curado de minhas e doenças. ser curado de minhas doenças. Sou santificado e limpo pelas águas da palavra. Sou santificado e limpo pelas águas da palavra. Apresentado com glória diante do E Senhor. apresentado com glória diante do Senhor. Sem nenhuma mancha ou ruga. Sem nenhuma mancha ou ruga. Sou santificado Sou santificado. sem culpa. Sem culpa. Eu me aproximo do Senhor com coração verdadeiro. Eu me aproximo do Senhor com o coração verdadeiro. Cheio de fé. Cheio de fé. Meu coração foi limpo pelo sangue do Cordeiro. Meu coração foi limpo pelo sangue do Cordeiro. E meu corpo lavado E meu corpo lavado com a água pura. com a água pura. Contigo Aleluia. está a fonte da vida. Contigo está a fonte da vida. E em tua luz E em tua luz eu vejo luz. eu vejo luz. Aleluia. Atentar-me-ei ao ensino do sábio, Atentar-me-ei ao ensino do sábio, pois é uma fonte de vida. pois é uma fonte de vida. Pela obediência, Pela obediência, evitarei os laços da morte. evitarei os laços da morte. A morte não me tocará, A morte não me tocará, porque eu temo o Senhor. porque eu temo ao Senhor. E Ele é minha fonte de vida. E Ele é minha fonte de vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, em Aleluia. nome do Senhor Jesus, eu quero Aleluia. te apresentar mais uma vez esse dia, as nossas vidas. Aleluia. E que verdadeiramente, ó Pai amado, temamos ao Senhor. E que entreguemos, ó Pai amado, diante de Ti tudo aquilo que precisamos, ó Pai. Que tenhamos uma expectativa muito grande, que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que tem algo para nos Aleluia. entregar. Pai, em nome de Jesus, nos leva nesse lugar de dependência, de entrega, de confiança, de Sim. fé, de ousadia, de intrepidez. Pai, precisamos ser ousados. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar um espírito de ousadia sobre esse lugar, sobre essas vidas que estão ouvindo e que vão ouvir, sobre a minha vida, minha esposa, esse ministério. Precisamos ser ousados, precisamos ser intrépidos para entrarmos em lugares impossíveis, Pai, em nome de Jesus. Eu quero decretar aqui, em nome de Jesus, que entraremos em lugares impossíveis para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja liberado um espírito de ousadia e de intrepidez para tomarmos posse de uma terra impossível. Em nome de Jesus, será possível para nós. Nós queremos, ó Pai amado, realmente avançar e precisaremos dessa ousadia. Então, libera sobre nós para que coloquemos isso em prática e estaremos alcançando lugares impossíveis em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor te dê ousadia, graça, revelação, entendimento para você acessar o impossível. Amém. Em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Um excelente Glória a Deus. dia. Glória a Deus. Até amanhã. Shalom. Bom dia. Shalom, shalom. Irmã Jani, por favor, pega as anotações que a irmã fez aí. Eu vou dar um tempinho, a irmã copia e cola lá no grupo. Amém? Em nome de Jesus. Faz isso aí pra gente. Glória a Amém? Deus. Em nome de Jesus.